Você pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glórias a Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Dá um beijo, dá um abraço na pessoa que está do seu lado nesse momento. Amém. Glória a Jesus. Vamos tomar o nosso lugar. Amém, irmãos. Eu queria estar cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou falar de novo, acho que os irmãos não ouviram aqui. Eu queria estar cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas, a sua graça está sobre as nossas vidas. O Senhor é bom. A palavra de Deus fala que a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz é bom, irmãos. Não existe maldade no seu ser. E bem-aventurado, e diria eu até inteligente, é quem coloca suas mãos, a sua vida nas mãos do Senhor. Porque podemos dizer que estamos em boas mãos, irmãos, se nossa vida está nas mãos de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria estar compartilhando um texto com os irmãos, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26. Glória a Jesus. E antes de eu estar passando a palavra, tem alguns irmãos que já me perguntaram, então a gente vai falar. O pastor Fernando, irmãos, bem provável que amanhã de manhã ele esteja saindo da UTI. É isso, né, Luísa? Não saiu hoje ainda, né? Não saiu, irmãos, porque não tinha quarto vago na outra parte do hospital, tá? Porque o médico até já tinha, a princípio, dado alta para ele da UTI. Então, a recuperação do nosso pastor está indo, de certa forma, melhor do que a gente esperava. Melhor, irmãos. Certamente eu posso dizer para os irmãos, para a igreja, que Deus ele tem ouvido a nossa oração. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que o nosso pastor ele está vendo a mensagem agora do culto pela internet, lá no leito da UTI. Glória a Jesus, irmãos. E ele está com muita saudade dos irmãos, da igreja. Certamente o desejo dele era estar aqui, mas não pode. E a gente vai puxar o freio do homem agora, tá? Porque ele precisa se recuperar bem, precisa cuidar da sua saúde. E nós cremos de verdade que o Senhor está sustentando a vida do nosso pastor. Amém? Irmãos, a cirurgia que ele fez na quarta-feira foi uma cirurgia bem delicada, irmãos. E nem todos sabem, a princípio o pastor iria operar via vídeo, né? Ia ser via vídeo a cirurgia dele. E o tumor que eles haviam analisado, visto antes pelas imagens, pelos exames, era um tumor de 6 milímetros. 6 milímetros é menos que 1 centímetro. Então, seria uma cirurgia sim delicada, de risco, mas uma cirurgia para tirar 6 milímetros. Logo depois, ele iria passar alguns dias na UTI, porque isso é protocolo, irmã Vera sabe, né? E quando iniciaram a cirurgia por vídeo, viram que o tumor não era de 6 milímetros, mas de 4 centímetros. Sim, um negócio que era menos que um pontinho, viram que era 4 centímetros. Então, de imediato, tiveram que tomar a decisão de abrir o pastor, né? Fizeram um corte e tiveram bastante dificuldade, irmãos, para remover o tumor. Foi removido, mas o pastor ele perdeu muito sangue no momento da cirurgia, ficou um pouco debilitado. Então, após a cirurgia,
Ele teve que ser entubado, irmãos. Ele ficou entubado na UTI. Quando a gente soube da notícia, Jefferson, a gente ficou assim, né? Não desesperado, porque a gente sabia que nosso pai estava nas mãos do Senhor. Mas foi um baque. E na quinta-feira pela manhã já, irmãos, ele já estava abrindo o olho. Aí minha mãe mandou uma foto que ele já estava com o olho aberto. Eu disse, meu Deus do céu, o homem é um touro mesmo. Passou uma hora e pouco, já tinham tirado o tubo dele. Daqui a pouco a minha mãe já manda uma foto dele fazendo joinha. Assim, que Deus poderoso é esse, né? Eu tenho certeza, irmãos. Eu recebi, certamente minhas irmãs também, eu recebi muitas mensagens das pessoas dizendo que estavam orando pelo pastor. Muita gente se compadeceu em oração. E eu tenho certeza, irmãos, eu tenho certeza que o pastor está nessa recuperação até melhor do que a gente esperava por causa da oração da igreja. Tenho certeza, irmãos. Não somente os irmãos aqui da igreja evangélica, de outras igrejas, até os irmãos da igreja católica, né, Jorge? O pessoal da igreja lá da mãe do George fizeram algumas novenas para o nosso pastor, e foi, irmãos, tenho certeza que foi algo glorioso o que Deus está fazendo na vida dele e na vida da minha mãe também, porque a minha mãe estava muito mal, né? Minha mãe estava muito abalada e ela já está ficando cada dia melhor. Então, irmãos, eu queria passar esse recado para a igreja. Vamos continuar em oração. Bem provável, é quase certo isso, que o pastor, se recuperando da cirurgia, ele tenha que iniciar um processo de quimioterapia, né? Mas está nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Nosso Deus é maravilhoso. Hoje no final da tarde a minha mãe mandou uma foto. O meu pai estava já, ele tinha saído rapidinho da UTI e ele foi lá para cima do parapeito do hospital. Eles dizem que é a fisioterapia, né, que ele tem que dar uma caminhada. Ele estava lá assim, olhando a vista para o mar, pegando um sol. Aí ele olhando aquela vista assim, minha mãe tirou a foto de trás, assim, que Deus é esse, irmãos? Que Deus poderoso é esse? E nós agradecemos do fundo do nosso coração a oração e o compadecimento de cada irmão. Amém, queridos? Eu queria compartilhar um texto com os irmãos, que está lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 26. E hoje é dia das mães, né? Quantas mães nós temos aqui hoje? Amém? Levanta a mão aí, Aline, bem alto, as duas. Ah, glória a Jesus. Ah, aleluia. Queria parabenizar as mamães. Que Deus abençoe vocês. Amém? Que dê muita saúde para vocês, muita sabedoria, muita alegria com os filhos. Amém? É uma bênção as mamães. Amém, Tito? Glória a Jesus, né? E eu queria falar hoje um pouco sobre a mãe de Jesus, Maria. Aleluia. Ô Dani, na igreja evangélica falar de Maria, sim, Maria é um grande exemplo para nós, um grande exemplo. Vamos ler lá o texto? Lucas, capítulo 1, verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e colocarás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai,
e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse então Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Você fecha os teus olhos nesse momento, coloca a mão no teu coração aí, faça uma oração, irmãos, peça assim: Deus, fala comigo, Senhor, fala o que tu queres, eu preciso da tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais para receber a tua porção, Pai. Eu te peço uma coisa, como sempre peço, e não abro mão disso, Pai. Eu preciso da tua presença enquanto ministro. Eu preciso, Senhor. Eu não consigo sem o Senhor. Eu preciso do Senhor confirmando nos corações. Eu preciso do Senhor aquecendo, Senhor, o nosso espírito. Porque isso são palavras de vida. E se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não estiver presente, isso não vale de nada. Que em nome de Jesus, o Senhor seja adorado nessa noite, glorificado e engrandecido por todos os teus feitos. Em nome de Jesus, nós oramos. Alguns tabus eu entendo que foram levantados ao longo do tempo, ao longo dos anos, dentro das igrejas evangélicas, a respeito de Maria, a mãe de Jesus. Maria certamente é um grande exemplo para nós, assim como Abraão é um grande exemplo, assim como Noé é um grande exemplo, assim como Davi é um grande exemplo, assim como Paulo é um grande exemplo. Maria é mais um dos instrumentos usados por Deus para que Deus estabelecesse a sua vontade, para que Deus fizesse aquilo que estava no seu coração. Porém, à luz da Bíblia, irmãos, e isso quem fala não é a igreja evangélica, mas a Bíblia Sagrada, nós precisamos aprender algumas coisas a respeito dessa mulher, a mãe de Jesus. A gente precisa deixar de ser, não propriamente a respeito de Maria, mas em diversas outras coisas, a gente precisa deixar de ser ignorante, irmãos. Ignorante é quem não tem conhecimento, é quem desconhece. Nós precisamos deixar de ser ignorantes no que se refere a essa mulher. Nós precisamos deixar de ser ignorantes no que se refere a Jesus Cristo, no que se refere à palavra de Deus. E para isso nós precisamos ler, para isso nós precisamos aprender. A gente não pode ficar simplesmente se baseando por postagem de Instagram, irmãos. A gente precisa entender o que a Bíblia fala. E a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre Maria é que Maria não é mãe de Deus. Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe de Jesus. Tem gente que fala que Maria é mãe de Deus. Não. No princípio era, como diz o texto de João, capítulo 1, verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o verbo era Deus. De quem João está falando nesse momento? Está falando de Jesus. Na criação, quando Deus criou todas as coisas, Jesus já estava lá. Como pode Maria ser mãe de um ser que já estava antes da criação do mundo? Maria é mãe de Jesus. De Jesus, não é mãe de Deus. Se você for lá no versículo 14 de João, capítulo 1, se o Pedrinho até puder colocar ali no Data Show, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, o único filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Maria, irmãos, é mãe de Jesus, foi mãe de Jesus, e isso é um fato. Ela gerou o Filho de Deus no seu ventre, mas ela não era mãe de Deus. Amém, irmãos? Segunda coisa que nós precisamos aprender, que Maria não é imaculada. O que é imaculada? Que não tem pecado, que não tem mácula, que não tem sujeira. No texto que nós lemos, e é muito importante nós aprendermos isso. Se você for um pouquinho mais para frente, no verso 46 de Lucas, capítulo 1, disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus. Quem que precisa de Salvador, irmãos? Quem precisa de salvação é quem tem pecado. Quem precisa de salvação é quem tem a natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Então olha para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado, olha para ele nesse momento. É um pecador. É um pecador. Davi foi um grande exemplo de homem, um pecador, irmãos. Abraão, o pai da fé, um pecador. O apóstolo Paulo, o maior missionário depois de Jesus Cristo, um pecador. Maria, uma pecadora que precisava da graça de Deus. Nós precisamos aprender que Maria não é imaculada. Amém? Terceira coisa que nós precisamos aprender, e a gente sabe disso, mas é bom reforçar: Maria teve outros filhos. Ela não foi somente mãe de Jesus. No mesmo livro de Lucas, capítulo 2 e verso 7, diz assim: e deu Maria à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. O que é primogênito, irmãos? É o primeiro. Não é unigênito aqui, da palavra de único filho de Deus. O primogênito é o primeiro filho de Maria. Ela teve outros filhos. E para não ficar nesse texto, se o Pedrinho puder colocar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 3, diz assim o texto: não é este o carpinteiro, falando de Jesus, tá? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Quem que gerou essa montoeira de filho aqui, irmãos? Maria, junto com José, o carpinteiro. Maria não teve só Jesus, Maria teve outros filhos também. Quarto ponto que nós precisamos aprender sobre essa mulher: Maria não é mediadora entre Deus e os homens.
O que é mediação, irmãos? Mediação é aquele que leva, que intercede junto ao Pai. Maria não é mediadora. E para não ficar na palavra do pastor, Pedrinho, põe lá 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vocês acreditam na Bíblia, irmãos? Amém? O que a Bíblia diz é verdade. Às vezes alguns pastores falam besteira que não são verdade, mas o que a Bíblia fala é a verdade. Então acredite no que a Bíblia diz, não em tudo que você ouve. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Fala bem alto. Quem? Somente Ele. Então tem que cair por terra, irmãos. Vamos fazer uma prece para Maria levar a minha prece para Deus. Maria não é mediadora. Sabe para quem que você pode colocar os teus pedidos, as suas necessidades, as suas angústias? Sabe para quem? Jesus Cristo. Maria não é mediadora. Maria é um bom exemplo para nós seguirmos, mas ela não é Deus. Ela não é filha de Deus. Ela não é ausente de pecados. E ela não é mediadora entre Deus e os homens. Mediação é a intercessão, é aquilo que você pede para alguém fazer a alguém. Então, eu estou com uma necessidade. O Tito é um cara muito importante, muito influente lá em Brasília, e ele tem acesso ao presidente da República. Então eu vou ao Tito. Tito, por favor, eu preciso que o presidente conceda isso, isso e aquilo. Aí o que o Tito faz como mediador? Ele vai até o presidente. Presidente, o Daniel está precisando disso, daquilo. O senhor pode conceder? Não, pode falar para o Daniel que está feito. Daqui, ó. O Tito volta e me responde: está feito. Daniel, o presidente liberou. O Tito fez o papel de mediador. E o único que pode fazer esse papel de mediador com Deus é Jesus Cristo. Amém? São Paulo não pode fazer. São Pedro não pode fazer. Maria não pode fazer. Maria foi uma mulher de Deus, mas ela não é mediadora. Não é. Ah, Dani, tu estás metendo pau na igreja católica. São os nossos irmãos. E assim como nós erramos em algumas coisas, assim como os nossos olhos precisam ser abertos, Romualdo, para muitas coisas à luz da Escritura, as pessoas em geral, o Brasil precisa entender que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O único. Somente Ele pode interceder junto ao Pai por nós. Irmão, se Maria não tivesse pecado, certamente ela teria os atributos de Deus, como santidade, a ausência de pecado. E o apóstolo Paulo fala que todos pecaram, todos. O único que não teve pecado, que pisou os pés nessa terra, foi Jesus Cristo. Se Maria tivesse esse atributo divino, essa divindade sobre ela, ela teria também os atributos de onisciência, ela ia conhecer todas as coisas. E eu não sei se você lembra lá no livro de Lucas, capítulo 2 e verso 43, quando José e Maria vão juntamente com Jesus Cristo para a festa da Páscoa, e Jesus estava com 12 anos nesse momento, e já estava com a idade permitida para participar da festa da Páscoa. Então eles vão lá, juntamente com os outros povos, com as outras tribos, eles vão até Jerusalém. E diz o verso 43 de Lucas 2: e regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Mas como pode? Não sabia. Eu não sei todas as coisas. Maria não sabia de todas as coisas, irmãos. Você acha que Jesus não sabia de todas as coisas? Jesus era Deus.
Jesus, ele sabia de tudo. Jesus, ele conhece o teu coração, ele consegue olhar aquilo que as pessoas não conseguem ver. Ele olha para dentro do Matias e ele enxerga coisas que nem a sua esposa conhece. Os olhos de Jesus Cristo são como chama de fogo. Os olhos do Senhor conhecem todas as coisas. E Maria, nesse momento, irmãos, ela está lá na festa e ela perde seu filho. Eu não sei se você já perdeu o seu filho em algum lugar. Eu já fui perdido na praia, aqui em Balneário Camboriú. Agora a faixa de areia tá mais avantajada, mas antigamente a praia era menor, né? A faixa de areia é menor. E eu estava com meu pai, eu era pequeno, não sei, eu acho que eu devia ter o quê? 5 anos, talvez. Estava na praia com meu pai. E eu nunca fui dos mais quietinhos, irmãos. Não sei quem as minhas filhas puxaram, de verdade. O Senhor precisa falar isso comigo, eu ainda não descobri. E daqui a pouco os meus pais me perderam. Eu não perdi ainda as minhas filhas, tá? Mas eu imagino que deve ser algo terrível. Imagina, Sara, tu tranquila do jeito que és, Sara. Perder a Manu na praia. Lucas, vai contigo. E eles perderam Jesus Cristo. Eles tinham caminhado a caminho de um dia. Eles voltaram e ficaram 2 dias procurando. Irmãos, que desespero. Perder uma criança. Será que Deus perde alguém? Será que Jesus... Maria perdeu porque ela era humana. E nenhum humano é digno de adoração. Nenhum homem, mesmo os que estão aqui na Bíblia, fora Jesus Cristo, são dignos de adoração. No verso 28 do capítulo 1 de Lucas: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada. Irmãos, Maria, a gente precisa aprender isso. Maria não tinha graça em si, ela recebeu graça da parte de Deus. Não existia algo de especial na vida dela. Tudo que ela tinha foi concedido por Deus. Nós somos dignos, nós recebemos graça da parte de Deus, misericórdia da parte de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia, irmãos, a gente ia ser consumido. A gente não aguenta o dia de amanhã se não for a graça e a misericórdia. E às vezes tem pessoas que buscam em Maria graça. Irmãos, ela é uma pecadora, uma mulher de exemplo, mas uma pecadora que precisa da graça de Deus, como você, como eu. E ele fala ainda no verso 28: Bendita és tu entre as mulheres. É isso que a Bíblia está falando, irmãos? Se ela fosse tão especial assim, hoje eu ia falar assim: ó Maria, salve, agraciada, bendita és tu sobre as mulheres. Não é sobre, é entre. Ela estava entre as mulheres, não sobre. Ela não estava numa posição acima, mas entre. Recebeu graça entre as demais mulheres. O que a faz, irmãos, uma mulher normal. Uma mulher que precisa da graça, uma mulher que foi cheia de Deus, mas que estava entre. A pergunta que eu me fiz quando estava pensando sobre esse sermão é por que Jesus, ou melhor, por que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus? Poderia ter escolhido outra mulher. Poderia ter escolhido uma mulher de família, rica, de posição, da alta sociedade. Uma mulher conhecida, talvez. Mas eu quero entender que Maria
foi escolhida pela parte de Deus, porque existia nela qualidades que ela iria ensinar para o filho. E Deus queria contar com uma mulher que aceitasse a vontade de Deus acima da vontade dela. Deus queria uma mulher que fosse humilde, assim como Jesus Cristo foi humilde. Irmãos, vamos parar para pensar. Tem gente que se acha um pouquinho porque tem um emprego melhor, porque tem um carro melhor, porque tem um pouquinho mais de dinheiro, porque tem um pouquinho mais de fama, porque tem um pouquinho mais de conhecimento, se acha o bam. Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, Ele se humilhou e se fez homem. Você quer maior humildade que essa? A humildade e o rebaixamento de Jesus Cristo está muito acima. Eu sei que esse exemplo meu é muito pequeno, mas só para você entender. Você pega um presidente de uma grande empresa, você pega o presidente da Petrobras. Apareceu o lucro da Petrobras agora, foi, meu Deus, algo astrondoso. E você pega esse presidente e agora coloca ele no cargo de estagiário, iniciante dessa empresa. Você acha que ele foi rebaixado, irmãos? Muito. Diante do rebaixamento de Jesus Cristo, isso foi uma glória para o presidente da Petrobras. Jesus Cristo era Deus, conhecedor de tudo, todo o poder, toda a glória, toda a honra. E Ele se faz homem, como eu e você. Só que Maria, eu aprendo que Maria, ela tinha algumas qualidades. Eu quero, em cima dessas, falar não somente para as mamães que estão aqui, mas falar para todos nós. Minha mãe está vendo essa mensagem pela internet, e que eu me recordo, irmãos, é a primeira vez que eu passo o Dia das Mães longe da minha mãe. Eu sempre estou com ela. Todos os anos eu vejo a minha mãe nos Dias das Mães. E um parêntese que eu quero deixar aqui para os maridos, e eu aprendi, a gente vive e aprende, irmãos. Para os filhos, Dia das Mães não é somente dia 8 de maio, tá? Você bater uma foto e colocar no Instagram e depois passar o resto do ano longe da tua mãe. As mães precisam ser reconhecidas todos os dias. Por isso que Maria recebeu tamanha honra, e até hoje ela é honrada. As mães, elas precisam ser honradas todos os dias. Não é somente dia 8 de maio que as mães recebem presente, que recebem o eu te amo. Talvez tenha gente aqui nessa noite que faz tempo que não diz nada para a mãe. Pense um pouco, meu querido. No verso 38 de Lucas capítulo 1, eu quero ficar em cima desse texto, irmãos. Disse então Maria para o anjo: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Sabe o que Maria está dizendo aqui? O anjo disse assim: Ô Maria, tu vais engravidar. Aí ela responde, Matias: mas como posso engravidar se eu nunca dei um cheiro em José? Eu nunca dei um beijo nele? Hã? Como posso eu engravidar, Tito? Maria, o que tu vais conceber é do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre ti, e tu vais gerar algo da parte de Deus. Esse menino
é filho de Deus. Maria então pensa, irmãos, vamos se colocar no lugar de Maria um pouco. Uma mulher naquela época. A mulher naquela época não era como as mulheres hoje. Mulher naquela época, ela era desfavorecida. A mulher, irmãos, ela servia para gerar filhos, para cuidar da casa. Isso, e o homem era o prestigiado, o homem estava acima. Não que isso fosse a vontade de Deus, não era a vontade de Deus, porque diante de Deus nós somos iguais, homens e mulheres todos iguais. Amém? A mulher não está acima do homem, e o homem não está acima da mulher. Amém? A gente precisa aprender isso. Hoje existem movimentos que querem colocar a mulher acima do homem. Isso é diabólico, porque a mulher não está acima do homem, a mulher está do lado do homem. E o homem não está acima da mulher, o homem está do lado da mulher. É uma só carne. Mas naquela época, irmãos, não era assim. O costume daquela época, a mulher era desfavorecida. Então imaginemos, irmãos, ela estava noiva naquele momento, e ela ia ter que dar a notícia para José que ela estava grávida. Ela era virgem ainda. Se coloca no lugar dela. Senhor, faça a tua vontade, mas eu vou ter muito problema por ser fiel a ti. Por aceitar a tua vontade na minha vida, eu vou ter problema com o meu noivo. Talvez eu perca o meu noivo. Talvez eu seja difamada pelas pessoas por engravidar antes do casamento. Talvez eu seja até apedrejada, porque nessa época a lei permitia que uma mulher que fosse pega em adultério, ela fosse morta por pedras, apedrejada. Ela estava disposta, na cabeça dela, irmãos, na cabeça dela, a perder para fazer a vontade de Deus. E esse tipo de qualidade não são todos que têm. Ser fiel a Deus, irmãos, às vezes nos custa algo. Ô Gabriel, tudo bem, eu posso até gerar aqui um filho no meu ventre, mas olha aqui, eu não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo. Isso não. Não, que seja feita a tua vontade, que se cumpra em mim a tua palavra. E eu te faço uma pergunta nessa noite, mamãe, papai, filhinho, amigo e ouvinte. Você está disposto a ser fiel a Deus, custe o que custar? Glória a Deus, Daniel, eu estou disposto, amém? Talvez você tenha que perder José. Esteja disposto pelo menos. Maria, ela não pede um sinal. Ah, Senhor, então, se é isso, se é a tua vontade mesmo, se é isso que tu estás falando, se a tua palavra é verdadeira, então me dá um sinal que vai dar tudo certo para mim. Não, ela simplesmente fala assim, que seja feita a tua vontade, que cumpra em mim a tua palavra. Sabe, queridos, Deus já falou algumas coisas ao nosso coração por algumas vezes. E a gente continua pedindo para que Deus fale de novo. Mas Deus já falou lá atrás. Deus já falou que seria conosco. Deus já falou que iria gerar algo em nós. Deus já disse que algo ia acontecer com a nossa vida. Deus já disse que determinada coisa iria se cumprir. Aí passa o tempo, irmãos, não acontece. A gente, Senhor, mas foi tu mesmo que falasse? Sabe, quando nós entendemos que Deus fala conosco e a palavra de Deus é verdadeira, se Ele falou, vai acontecer, irmãos. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Só que Maria não entendia isso naquele momento. Como que eu posso engravidar, sendo que eu sou noiva? Hoje, infelizmente, não somente as meninas, as mulheres, mas também os homens, é muito natural o sexo fora do casamento. E é pecado, irmãos. É pecado. Deus não se agrada disso. Quantas vezes eu e a Samara,
na nossa época de namoro, irmãos, a gente ficava meses, às vezes, sem dar um beijo na boca. Sabe por quê, Tito? Porque pegava fogo quando chegava perto. E era pecado isso? Não, não tem nada de pecado. Foi Deus que colocou o desejo nos dois. Só que isso deveria ser feito no momento certo, na hora certa. Ser fiel a Deus às vezes nos custa. Você tem sido fiel a Deus, meu querido? Ou você só é fiel a Deus até certo ponto que te convém? Eu não sei se vocês lembram da passagem, da história de Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel na Babilônia, quando Nabucodonosor levanta um decreto que somente a estátua dele deveria ser adorada. Aquele que não adorar e não se prostrar diante da estátua que eu fiz, esse vai ser lançado na fornalha, no fogo, vai ser queimado vivo. Esses 3 jovens, eles não se dobram perante a estátua. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entendiam que a adoração somente a Deus. Eu não adoro filho, eu não adoro trabalho, eu não adoro namorado, eu não adoro igreja, eu não adoro pastor, eu não adoro dinheiro. Somente Deus eu adoro. Não deu outra. Esses 3 jovens, eles foram lançados na fornalha. E Nabucodonosor disse assim o seguinte para eles antes de lançar: ô meus filhos, vocês tratem-se de se dobrar aí perante a estátua, senão vocês vão ser queimados vivos. O que esses 3 jovens cheios do Espírito Santo de Deus falaram? Nós não vamos se prostrar perante a estátua. Nós adoramos somente a Deus, palavras minhas. Se Deus quiser que a gente vá para a fornalha ser queimado vivo, a gente vai. Mas a gente não se prostra, porque a gente adora somente a Deus. Nós somos fiéis a Deus. O que acontece, irmãos? Eles são lançados no meio do fogo e nem um fiozinho da cabeça deles é queimado, nem a roupa cheirava fogo. E quando Nabucodonosor olha lá para dentro daquela fornalha, ele não vê 3 jovens, mas vê 4, e um semelhante ao Filho do Homem. Quando você é fiel, irmãos, quando você é fiel ao Senhor, fornalhas não são eliminadas da tua vida, mas você tem a presença de Deus lá no meio. Deus, ele te sustenta lá no meio da dor, no meio da angústia, no meio do vale. Deus está contigo lá, por ser fiel. Ser fiel vale a pena, irmãos. Ser fiel vale a pena. Eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus Cristo. E eu sei que isso é a mais pura verdade. O diabo todos os dias na tua mente vai dizer: você não precisa ser fiel a Deus, porque dá para você adorar a Deus e adorar ao mundo. Dá para você ser fiel a Deus e também fiel às coisas do mundo. Talvez o diabo aceite 1% da tua vida, mas Deus não aceita 99%. Você precisa ser fiel ao Senhor, assim como Maria foi. Se eu perder o meu noivo, se eu for difamada entre todas, olha lá a vagabunda que engravidou antes. Perdão pela palavra, irmãos. Olha lá. Às vezes a gente tem algum repúdio de falar em cima do púlpito, mas embaixo a gente fala, né? A gente precisa ser muito verdadeiro. O que a gente fala embaixo tem que falar em cima, amém, irmãos? O que a gente é embaixo tem que ser aqui em cima. Olha lá, aquela que fez sexo antes do casamento, vamos apedrejá-la. Ela estava disposta a isso,
para que a palavra dela, a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus se cumprisse na vida dela. Segunda qualidade que eu vejo nessa mulher, que é uma mulher de muito exemplo para nós, muito, Maria. Maria era humilde. Repita comigo, humilde. Você conhece gente orgulhoso? Hã? Vou falar para vocês, eu sou um pouco orgulhoso. Deus está tratando isso em mim. Tratando. Maria era humilde. Humilde. Ela sabia quem tinha gerado aquele menino. Quem que gerou o menino nela? Deus. O menino era filho de Deus, não era filho de José. Cara, Deus, o Senhor Jeová gerou algo dentro de mim. E ela sabia aquilo que ela carregava. Quem que ela carregava, irmãos? O Filho de Deus. O Rei dos Reis. O Senhor dos Senhores. O Salvador do mundo, Romualdo. Que pouca coisa. Eu vou voltar a falar, tem gente que se gaba porque tem um emprego um pouquinho melhor, porque tem uma posição um pouquinho mais acima, porque é um pouquinho mais conhecido, mais popular, irmão. Ela carregava o Filho de Deus dentro do seu ventre. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, deixa de ser orgulhoso. Porque Maria, tendo um rei na barriga, foi humilde. Tem gente que pensa que tem um rei na barriga. Você não tem nada aí dentro. E às vezes você é orgulhoso. Você se acha melhor que o outro. Você se acha superior. Nós somos todos iguais, necessitados e carentes da graça e da misericórdia do Senhor, irmãos. Maria era humilde. Agora vamos pensar, irmãos. Ela estava com o Filho de Deus no seu ventre. Ela é convocada juntamente com José para fazer o censo. E ela sai de Nazaré e vai até Belém para fazer o alistamento. Irmãos, de Nazaré até Belém são cerca de 150 quilômetros. 150 quilômetros é um trechinho, irmãos. Quem vai de carro? Eu às vezes vou para Florianópolis com as minhas filhas, 120 quilômetros. Meu Deus do céu. Aquelas meninas tocam o terror dentro do carro, parece que é uma viagem de 3 dias. Só que uma coisa é você ir de carro, outra coisa é você ir montado num jumento. É você talvez caminhar parte desse trecho a pé. O que, José? Eu ir a pé até Belém? Tu não sabes o que eu carrego. Quem tu pensas que é para falar comigo? Se eles não mandarem carruagem para me pegar, eu não vou. Eu carrego o Filho de Deus. Não, ela vai, irmãos, como todos os outros, igual. Ela não se achava melhor por carregar o Filho de Deus no seu ventre. Por favor, não se ache melhor do que ninguém. Não se ache melhor do que as pessoas só porque você tem alguma coisinha, irmãos. Seja humilde. E sabe qual é o verdadeiro significado de humildade, irmãos? Humildade não é você não ter nada. É reconhecer que você não é nada. Existe uma grande diferença. Você pode ter algumas coisas e reconhecer que você não é nada. Você pode ter algumas coisas e reconhecer que você é pequeno, que você precisa de graça de Deus, que você precisa de misericórdia, que se não for o Senhor sustentando a tua vida, todos os dias você morre. Isso é humildade. Maria estava com o Filho de Deus no seu ventre e vai a pé. Quando ela chega lá, irmãos, começa a ter dores de parto. José, procure o melhor hospital de Belém, por favor, tá? Porque eu não vou ter o meu filho em qualquer lugar. Procure o melhor hospital. Os hospitais estavam tudo fechado, irmãos. Tudo fechado.
José, vá atrás de um lugar especial para mim, por favor, procure um hotel 5 estrelas, porque eu não quero ter o meu filho em qualquer lugar. Eu carrego o Filho de Deus no meu ventre, por favor, José. Não, irmãos. Maria, ela tem o seu filho, sabe aonde? Numa manjedoura. E eu não vejo em nenhum momento Maria reclamando, Maria murmurando, Maria se achando melhor do que as outras mulheres por estar carregando Jesus Cristo. Não, ela tem o seu filho numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura? Os irmãos sabem o que é manjedoura? É um prato onde as vacas comem. É uma bacia onde é depositada a comida de vaca. Jesus nasce naquele lugar. A mulher que carregava o Filho de Deus tem o seu filho naquele ambiente. E ela não reclama, ela não murmura. Ah, se não tiver ar-condicionado naquele lugar eu nem vou. Meu querido, você estava comendo barro até ontem? Você estava comendo banana até ontem? Só porque tu subiu um pouquinho, agora tu se acha melhor do que os outros? Tinha um amigo nosso, há muitos anos atrás, talvez há 15 anos atrás, talvez um pouco mais. Romualdo conhece. E ele sempre foi muito humilde financeiramente falando. E ele começou a ganhar um dinheirinho, Romualdo, lembra? Começou a ganhar um dinheirinho, a gente falou assim, meu Deus, tá rico. E aí ele começou a comprar carro, comprou casa. E o cara prosperou financeiramente assim, muito rápido. Andava de havaiana com um prego pendurado assim, sabe aquela havaiana, sabe? E do nada, irmãos, o cara começou a ganhar dinheiro. Aí indicaram para ele um hotel de Águas Mornas, não na cidade de Águas Mornas, eu acho que é ali em Gravatal. Tomara que ele não esteja assistindo isso pela internet, senão... Mas eu acho que ele não está. E convidaram ele para ir ali, falaram assim, vai lá, o hotel tem comida boa, tal, boa instalação, vai lá. Aí ele foi lá, né, no final de semana. Ô Tito, água quentinha na piscina. Meu Deus do céu, Tito. Se tu fosse lá, tu vinha com mais um filho, de certeza. É uma coisa linda, gostoso, um ambiente maravilhoso. E aí ele chegou, acho que não sei se domingo à noite aqui, ou na outra semana, foram perguntar, e aí, ô fulano, como é que foi o hotel lá? Comida ruim. Não gostei, me trataram mal. Eu achei que seria um negócio melhor. Sabe, queridos, até ontem estava comendo banana. Nunca me esqueço. O primeiro carro que eu comprei, com muito custo, irmãos. Eu cheguei aqui na frente da igreja, um Golzinho 1.0. Ô Matias, peguei o Golzinho zerinho. Coisa linda, tá? Ar-condicionado, direção hidráulica. Gol prata, foi uma bênção na nossa vida. E eu cheguei aqui na frente e estacionei aqui o carro. Aí chegou um moço que congregava aqui com a gente na igreja. Eu disse, vem cá ver meu carro. Eu estava feliz, né, irmão? Vem cá, olha aqui o carrinho zerinho. Ele já chegou assim, ó, já. Quando eu abri a porta para ele, ele falou assim, não tem banco de couro? Gente, o cara ia daqui a Navegantes a pé. Era o rei da balsa. Era o rei do ferryboat. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a sermos humildes. Não é porque Deus te deu alguma coisa, porque Deus te colocou em algum lugar, porque Deus te deu fama. Não é porque Deus te colocou numa posição que você é superior a alguém.
Maria tinha o Filho de Deus no seu ventre e ela era humilde. Sabe, triste é quando as pessoas começam a ser honradas pelo Senhor e se esquecem dos amigos, daqueles amigos que você tinha lá há anos atrás, os amigos que não tinham nada, que não tinham posição, Jerônimo, mas eram teus amigos mesmo, sabe? Aqueles não estavam interessados no teu carro, não estavam interessados na tua casa e nem que você poderia pagar alguma coisa para eles. Eram os caras que queriam estar contigo, independente se você tem ou não tem. Aí Deus te abençoa com algumas coisas, você muda o tipo de amizade. Você começa agora a andar com pessoas do teu nível. Você começa a andar com pessoas que agora são da tua classe. Meu querido, se você for famoso, que você ande com pessoas que não têm fama. Se você for rico, ande com pessoas pobres. Se você for uma pessoa poderosa, influente entre os homens, ande com pessoas que são aparentemente insignificantes diante da sociedade. Sabe por quê? Porque você fazendo isso, você será uma pessoa humilde. E humildade não é forçação de barra. Quem é humilde, Tito? É humilde, pronto. Porque enxergou a sua pobreza espiritual. Jesus Cristo no Sermão do Monte diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Sabe quem é pobre de espírito? É quem reconhece a sua fraqueza, a sua pequenez e que precisa de algo maior. Infelizmente, existem pessoas que se acham muito abastecidas e buscam a Deus somente no período de dificuldade, no período de angústia, no período de dor, no período de aflição. Deus, eu vou te buscar quando eu não conseguir mais resolver, tá? Eu vou ter uma relação contigo, eu vou começar a clamar a ti quando eu não puder mais. Por enquanto eu estou conseguindo levar minha vida assim. Não passo necessidade, estou muito bem abastecido de amigos, de emprego, está tudo certo na minha vida, saúde, está tudo bem. Mas a partir do momento que o negócio começar a apertar, aí eu te busco. Se coloque no lugar de Deus, irmãos. Se é que eu posso falar isso. Como que Deus olha uma pessoa assim? Uma pessoa que só busca Ele, que só se aproxima dEle no momento da necessidade, no momento da dor, no momento da angústia. Deus não é um bombeiro, irmãos. Deus é a fonte de toda a vida. E nós só estamos vivos e só existimos por causa dEle. E quando você tem esse conhecimento, você sabe que não é melhor do que ninguém. O profeta Isaías, no capítulo 6, você conhece o texto, irmãos? O profeta Isaías estava até então levando o seu ministério profético, trazendo palavras duras ao povo, mandando o povo se arrepender. Largue o seu pecado, vocês são homens de lábios impuros, vocês falam coisas erradas, vocês pensam coisas erradas. Aí chega um determinado momento no seu ministério que ele tem um encontro, ele é levado à glória de Deus, ele se depara com quem Deus é. Quando ele enxerga Deus, ele diz: ai de mim, não do povo, ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Agora por eu te ver, Senhor, eu consigo reconhecer o meu pecado. Agora por eu te ver, eu consigo entender a minha pequenez. Agora por eu te ver, eu consigo reconhecer que eu não sou nada. Pessoas orgulhosas são pessoas que estão com os olhos aonde não deveriam estar. Sabe onde os teus olhos devem estar, meu querido? No Senhor. E quando você olha para o Senhor te mostra quem você é. E sabe quem você é? Um carente da graça e da misericórdia de Deus. Você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que ninguém. Maria, irmãos, e esse texto, eu já estou encerrando já. Desculpe, irmãos, eu passei um pouco da hora,
mas eu preciso compartilhar algumas coisas com os irmãos. Maria, mãe de Jesus Cristo, ela tem o seu nome citado a última vez na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 1. Atos 1, capítulo 1, verso 7. Os irmãos estão comigo aqui, irmãos? Amém? Se está muito chata a pregação, pelo menos faz cara que está gostando, tá? Pelo menos isso. Glória a Jesus. Atos 1, verso 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, Jesus Cristo, a uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. 14 irmãos. Todos estes perseveravam unanimemente, em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. É o último texto que fala sobre Maria, mãe de Jesus. Sabe como a Bíblia termina falando sobre essa mulher? A mãe de Jesus Cristo se torna seguidora dele, discípula dele. E a gente precisa aprender com Maria. Mesmo ela tendo carregado o Filho de Deus, ela entendia que o Filho era maior que ela, porque Jesus é muito maior do que nós. E ela se torna seguidora de Jesus. Ela segue Jesus igual aos outros. Por isso que irmãos, eu sou fã de Maria. Eu não adoro Maria. Eu adoro Jesus. Mas essa mulher me ensina demais. Me ensina demais. Ela se torna uma discípula. E eu te faço uma pergunta. Eu sei que você segue muitas pessoas no Instagram, mas a pergunta hoje é a seguinte: você segue Jesus? As palavras dele são um norte na tua vida? O que ele disse para você, você cumpre? Maria, juntamente com os outros, ela não se coloca acima, eu sou a mãe de Jesus Cristo, então aqui eu vou estar num patamar, eu sou líder de vocês. Não, Maria estava entre. Eu acho maravilhoso quando o anjo fala assim: Maria, bendita és tu entre as mulheres. Não estás sobre, mas tu estás entre. Tu não és melhor. Ela termina a passagem se tornando uma discípula de Jesus. E eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus Cristo para a tua vida: não siga uma igreja, siga Jesus Cristo. Siga as palavras dele. As palavras de Jesus Cristo, elas devem ser nortes para a tua vida. As igrejas estão repletas de pessoas erradas. Eu sempre digo isso. Nós estamos aqui, irmão, todo mundo com carinha de santo, mas é uma cambada de pecador. Todo mundo com carinha aqui na igreja, irmãos, é lindo aqui na igreja. Aqui ninguém fala mal de ninguém. Aqui ninguém tem inveja de ninguém.
Aqui ninguém passa pelo outro e não cumprimenta. Isso não acontece dentro da igreja. Aqui ninguém vira a cara para os outros. Pelo menos não deveria, tá? Aqui ninguém senta mais para frente porque o outro senta mais lá atrás. Não, aqui não acontece isso. Mas nós somos pecadores. E por sermos pecadores, doentes, nós precisamos do médico que venha sarar a nossa ferida. Quem precisa de médico é doente. Amém? Quem precisa de Jesus aqui, irmãos? Os sadios não levantam as mãos. Os perfeitos não precisam. Mas aquele que reconhece que é pecador, segue Jesus, precisa da misericórdia de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé em nome do Senhor. Sabe, irmãos, sabe por que Maria é especial? Maria é especial porque ela carregava algo especial. Maria é especial porque ela carregava algo especial. Não existia nada nela que a tornava especial. Ela era especial por causa de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19: ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, santuário de Deus? Sabe por que você é especial, meu querido? Porque a presença de Deus está na tua vida. Se Deus tirar a presença dele, você não é nada. Eu vou repetir. Você só é especial porque você carrega algo especial, assim como Maria. Sabe o que fazia ela diferente? Porque ela carregava o Filho de Deus no seu ventre. Deus não escolheu templos feitos por mãos humanas, mas agora escolheu o nosso coração para habitar. Eu sempre disse isso para as minhas filhas: onde que Deus está? Onde que Jesus mora? E elas falam: no meu coração. Minhas filhas não são especiais. Sabe o que existe de especial nelas? O que elas carregam. Se você não carrega a presença de Deus, você é mais um. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, fazer uma oração por você nessa noite. E o meu desejo, irmãos, eu falo do fundo do meu coração, é que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque somente você carregando algo dentro de você, você pode ter o favor de Deus. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras. Bem-aventurado são aqueles que obedecem os meus preceitos. Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor possa encher os nossos corações com a Tua presença, Pai. Eu te peço que as nossas vidas, elas sejam verdadeiramente tabernáculo de Deus. Que aquilo que a gente carrega possa, Senhor, verdadeiramente fazer a diferença onde nós estamos. Enche o nosso coração com a Tua presença, enche a vida de cada irmão que está aqui. Toca naqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Para a Tua glória nós oramos. Eu quero só deixar um texto, irmãos, e depois eu já passo o microfone ali para Lucilene. Em Lucas capítulo 11,
verso 27. Sabe, irmãos, Jesus, ele coloca Maria no lugar dela. Sabe qual é o lugar de Maria? Jesus diz aqui: e aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. O que essa mulher está falando, irmãos? Bem-aventurada Maria, a que teve você no ventre, que deu de mamar para você. Imagina o privilégio, irmãos, de dar mamar para Jesus. Qual a resposta de Jesus Cristo para essa mulher? Ele diz no verso 28: mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Jesus está te colocando, meu querido, você que ouve a palavra de Deus e guarda a palavra de Deus, acima do privilégio que Maria teve de carregar Jesus no seu ventre. Você quer tamanho privilégio? Maria é honrada até hoje por ter carregado o Filho de Deus no seu ventre. Mas Jesus diz: se vocês ouvirem as minhas palavras, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês terão um privilégio maior. Vocês são mais felizes do que a própria Maria que me gerou. É isso que Jesus disse. Irmãos, que nós venhamos guardar essa palavra. Mamãe, guarde essa palavra. Que você seja um exemplo de submissão a Deus, de humildade e de discípulo de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. A gente vai estar ouvindo uma mensagem pela Sabrina. Foi a autoria dela. Esse ano a gente trouxe uma coisa pronta e ela resolveu fazer uma coisa direto né, com as palavras dela para o coração da mãe dela. Mãe é um sinônimo de amor, de força, de resiliência. É aquela que traz conforto, aconchego e apoio. Toda mãe é única, mas ao mesmo tempo oferece o mais profundo amor que um ser humano pode sentir. Pois apesar de tudo, uma mãe nunca deixa de amar seu filho, de estar disposta a apoiar e principalmente ensinar e corrigi-lo. A maior lição que uma mãe ensina é se sacrificar, é colocar as necessidades de alguém antes das suas, se doar em prol de outra pessoa. É nesse dia tão especial que nós agradecemos a Deus por dar a cada um de nós uma mãe incrível, cada uma com o seu jeito, mas que sempre tem uma lição para ensinar. E o mínimo que podemos fazer é agradecer a cada uma delas por darem o seu melhor e por serem luz em nossas vidas. Feliz Dia das Mães! Então, agora nós vamos chamar as crianças lá atrás. Já chamou? Tá. Nós vamos chamar os pequenos aqui para frente. Eles vão estar vindo. E como todos sabem, né? Hoje é um dia muito especial, o Dia das Mães. E a gente tem aqui na igreja uma mãe que teve uma gestação muito esperada. Teve uma gestação muito longa. A gestação dela foram quase 8 anos, né? Então, o Ministério Infantil né, fica até emocionado, mas nós temos uma irmã aqui na igreja, a Aline, que ela já está com o seu bebê, o Lucas, o seu filho, e a gestação dela foi de 8 meses, 8 anos, né? E hoje vai ser o primeiro Dia das Mães dela, e a gente espera que seja um dia muito especial. Então eu queria chamar as crianças aqui na frente, podem vir. Vão ficar aqui pertinho das mamães.
Arnolda. Vão se achegando aqui. Vão se acomodando aí. A gente fez uma plaquinha pro Lucas, já que ele não fala, né? Ele vai segurar com a mãozinha dele ali, ó, pra mamãe. Vamos chegar mais aqui, ó. Vão vindo aqui Isolde, Irmã Maria. Vão se chegando mais aqui. Tem espacinho aqui, ó. Ô, Sírio, a Dona Iris está aqui. Tá te esperando? Lisandra, Pedrinho. Encaixou todo mundo, como é? Encaixou não, né? Então agora eu vou pedir para o Luiz Felipe fazer uma oração pelas mães, tá? E depois a gente vai entregar uma lembrancinha para vocês, mas vocês podem ficar aí embaixo, tá? Enquanto isso, a gente vai receber essa oração que o Luiz Felipe vai fazer pela vida de vocês, amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero nesse momento te agradecer, Pai, por essas mães que estão aqui, as que não puderam estar, Senhor. Que missão, Senhor, que o Senhor deu, Pai, para essas mulheres, Senhor, mulheres que, Senhor, se entregam no seu dia a dia, se entregam, se doam, Senhor. Eu venho te pedir agora, nesse momento, que o Senhor derrame da tua sabedoria sobre elas, Pai, para que continuem criando, Senhor, e guiando seus filhos debaixo da tua palavra, Senhor, debaixo da tua palavra, nos teus caminhos, Senhor. Senhor, dê sabedoria a elas, Senhor. Abençoa, proteja, Senhor. Continue protegendo elas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E agora, Thay? Agora é entregar a lembrancinha? Tá. Mas vai ter foto? Não. Não, é porque tá assim, todo mundo juntinho. É foto? Não, né? Pegando a lembrancinha, pode ir? Pode ir? Então tá bom. Gente, depois que vocês pegarem a lembrancinha, vocês podem ir. Fica à vontade. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Agora eu vou te pegar de verdade. Ah, de menino. Amém. Aí. Glória a Deus. Glória. Se você puder abraçar, a gente vai fazer uma oração. Glória a Deus. Amém. Ô Tito, vai ali do lado do rapaz ali. Vai lá. Não tem ninguém sozinho aí não, né? Vamos orar. Pai, é diante da tua presença que nós estamos. E nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer, Pai, por essa noite. Te agradecer também pelas nossas mães. Obrigado pela minha mãe, Deus, que está lá cuidando do meu pai nesse momento. Que o Senhor abençoe ela.
Que o Senhor fortaleça o coração dela, que o Senhor encha ela com o teu Espírito, Pai. Que o Senhor proporcione momentos agradáveis a Ti, experiências maravilhosas de crescimento com o Senhor. Que também da mesma forma, Deus, as demais mães aqui presentes, as demais pessoas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, meu querido, vá na paz, em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe, glória a Deus, uma boa semana.